Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Hoje contamos com a presença dos senadores Cristóvão Buarque, do PDT do DF, e do Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. Os dois apresentaram um projeto de lei criando o Fundo do Petróleo para a formação de poupança e educação básica e inovação. Ou seja, ambos propõem que a riqueza do pré-sal seja aplicada em educação básica e em ciência e tecnologia. Como se sabe, há uma forte reação dos governadores e prefeitos da maioria dos estados e dos municípios, à exceção do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que não se conformam com os vetos feitos pela presidenta Dilma ao projeto de partilha dos royalties do petróleo, aprovado recentemente pelos deputados. E eu vou começar a nossa conversa perguntando aos senadores: os senhores acreditam na derrubada do veto? Senador Comenta-se que é uma possibilidade, porque são muitos governadores e eles têm muita força nos seus representantes aqui. Mas eu, pessoalmente, acho que seria difícil, porque há centenas de outros vetos, desde a época do presidente Collor, que nunca foram nem sequer avaliados. Então, eu acho que não vai haver isto. Mas o sentimento dos que falam comigo é de que haverá... O senhor, pessoalmente, votará pela derrubada do veto? Não, porque o veto foi favorável. Ao ter o veto é que possibilitou a medida provisória. A medida provisória é que está possibilitando apressarmos o nosso projeto. E o senhor, senador? Aloísio, há um movimento aí para a derrubada do veto, mas, na verdade, quando o projeto foi aprovado aqui no Senado, depois de vir da Câmara, a grande reação, uma reação muito forte, veio do governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, e do governador Casagrande, do Espírito Santo. Porque, com o projeto aprovado, eles iam perder uma receita que vem do petróleo, uma receita que já está incorporada ao orçamento deles. De uma hora para outra, você tem uma diminuição, uma queda brutal da receita do governo, né? E receita que já está comprometida com gastos correntes, com aposentadorias, pensões, custeio da máquina, além de investimentos programados, como investimentos para a cópia, etc. Então, a reação forte veio deles, uma reação justa, eu acho, correta, né? Isto já foi atendido pela presidente Dilma. Quando ela vetou, ela ressalvou a situação atual desses governadores, desses estados, né? O que há por parte de outros governadores e outros prefeitos é a vontade de ganhar algo que eles não estavam recebendo. Porque durante a campanha eleitoral se falou do pré-sal como se fosse um novo Eldorado, né? Jorrar dinheiro e tal. Então, isso acendeu a luz, né, do desejo de governadores e prefeitos de participar, de receberem esse recurso. É um recurso que ainda não está sendo extraído debaixo da terra ou debaixo do mar, né? É o ganho futuro, Esse desejo se explica até pela situação fiscal hoje dos estados e municípios no Brasil, que penam para pagar suas despesas mais urgentes, especialmente na área da saúde, que é muito grave, e por conta de vários fatores, especialmente da centralização das receitas na mão do governo federal. Então eles viram nessa possibilidade de pôr a mão nesse dinheiro uma possibilidade de respirar. Mas não é um recurso que eles estejam recebendo hoje e do qual eles ficaram privados com o veto. Não, é uma expectativa de ganho. O que nós estamos propondo, senador Cristóvão e eu, é ganho, sim, transferência de receita para os governadores e prefeitos. Só que é uma transferência de receita vinda do petróleo que não é para fazer qualquer coisa, mas para investir em educação. Em setores de educação onde há uma carência enorme, por exemplo, educação infantil, creche para escola. Há uma pressão enorme em cima dos prefeitos para creche para escola. E eles não têm recurso para isso. O senador Cristóvão, o senhor podia detalhar a proposta essa? Sim. Primeiro, vamos chamar, as pessoas não gostam de usar a expressão, uma filosofia que tem. Existe uma filosofia de pegar o dinheiro do petróleo e torrar. Do jeito que a gente queima o petróleo no carro, vamos torrar também o dinheiro fazendo obras que não darão retorno em longo prazo no Brasil. É o que o Brasil já usou quando descobriu ouro e prata e mandou todo embora. Ficou nada.
Imagine se a gente tivesse investido... Na época do Brasil Colônia. Não, na época do Brasil. Imagine se aquele dinheiro tivesse sido investido, eu nem digo no Brasil, mas em Portugal, que era a metrópole. Portugal seria mais desenvolvedor do que a Inglaterra. Ela preferiu comprar coisas na Inglaterra. E a Inglaterra investiu em educação, ciência e tecnologia, ficou a Inglaterra e Portugal ficou Portugal. Então essa é a concepção. Vamos investir em educação e inovação, ciência e tecnologia. Essa é a intenção também do governo federal, segundo declaração da presidenta Dilma e do ministro Mercadante. Por um momento, a gente ficou muito contente com ela disse, mas tem duas coisas. Nós pensamos, propomos, desde o primeiro projeto, que vem em 2008, com o senador Tasso, de que o dinheiro não é gasto logo, ele vai para um fundo. O que é gasto é o rendimento do fundo. E o que vai ser gasto é o rendimento do fundo. Com isso, o fundo fica para sempre. Pode até crescer, se você tiver uma boa rentabilidade e não aplicar tudo. Então, essa é a primeira mudança. E isso tem que ser para sempre, fundo. Segundo, isso tem que ser para investir em educação, que é aí que está o futuro na educação, ciência e tecnologia. A proposta da presidenta, ela, por um lado, nos agradou. Ela abre uma brecha, abre uma linha. Mas nós estamos muito preocupados. Primeiro porque o primeiro artigo diz que é para o desenvolvimento da educação. Aí cabe tudo. O prefeito que fizer uma estrada na frente da escola, ele diz que é desenvolvimento da educação. Desenvolvimento da educação, mas não é educação. Educação é escola e professor. É a escola. Então, essa é a mudança que a gente quer fazer. O dinheiro é para ser investido para construir o futuro e não para fazer obras no presente. E segundo, não se gasta o dinheiro que sai do petróleo, gasta-se o que sai da rentabilidade da aplicação do dinheiro do petróleo. Inclusive, há uma regra de que no primeiro ano não se gaste nada, no segundo ano... Vai aos poucos. Até começar, você no primeiro ano não se gasta nada do que vem desse rendimento. Ele vai engordar o fundo. No segundo ano ele só se gasta 20%. O resto vai aumentando o fundo. Até o 8º ano, nós vamos aumentando gradativamente e começa a liberação plena a partir do 8º ano. E a liberação plena dos dividendos. Dos dividendos, do rendimento do fundo. Ou seja, o fundo é permanente. Isso. O fundo é permanente. E essa aplicação, ela se dá mediante alguns critérios. Primeiro, é educação e inovação. Não é desenvolvimento da educação, como diz o senador Gustavo, cabe qualquer coisa. Segundo, uma parte do recurso é destinado segundo o número de alunos matriculados nas escolas, desde a pré-escola até o final do ensino básico, até o ensino médio, final do ensino médio, por número de alunos. E em segundo lugar, essa é uma parte, 60% é por cabeça. Né? Quanto mais aluno tiver matriculado, mais o município recebe. 60% dos 80% destinados ao ensino básico. Porque 20% seria destinado à inovação. Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, isso vai conforme o número de alunos. Mais 20%, os 20% seguintes, são destinados para as escolas, para serem geridos pelos dirigentes das escolas, né? Segundo o desempenho da escola naquele ano. E os outros 20% é destinado às escolas, mas segundo a evolução do desempenho da escola. Porque às vezes a escola pode ir mal num determinado ano e melhorar. A gente quer dar um incentivo. Um incentivo para a escola melhorar. Para a melhoria da qualidade do ensino. Agora, o que a gente vê de reação a isso dos governadores? Primeiro, porque eles não querem esperar um fundo. Eles vão dizer, esse dinheiro aí só vai chegar para o próximo governador, a gente quer gastar logo. Segundo, porque eles têm pressão de gastos com coisas locais de hoje, inclusive obras suntuosas, inclusive fazer Copa, fazer Olimpíada, e não vai querer botar só em educação. Aí é a reação deles. Eles tiveram uma briga entre aqueles governadores onde tem petróleo, que quem produz petróleo é a Petrobras, não é o Estado, nem o Estado produz. Ele é o depositário, há 200 milhões de anos. Então, eles querem... Houve uma briga entre os que têm petróleo e que recebem o royalty, e os que não têm e querem receber essa perspectiva futura. Esses aqui ganharam, os que têm petróleo, com o veto da presidenta. Mas nós achamos certo, a gente não tem que mexer no passado. Esse dinheiro eles já contam. Agora, daqui para frente, o que eu temo é que haja uma aliança dos dois contra o uso do dinheiro para a educação. Eu temo que eles se aliem, porque querem o dinheiro no bolso não pessoal, né? No tesouro do governo.
E aí essa visão imediatista que o Brasil tem de não pensar o futuro a longo prazo. Agora, senadores, a experiência internacional dá razão aos senhores, não é? A história da chamada doença holandesa, né? Países que tiveram jazidas imensas e que desbarataram essas jazidas de petróleo. Os senhores podiam falar um pouco disso? Sim, o Cristóvão Buarque citou o exemplo que ele já citou aqui no plenário do Senado, o que aconteceu com o ouro do Brasil, com o ouro e com o diamante, não é? No tempo do Brasil colônia. O dinheiro todo era uma fortuna imensa. Você lê o Cristóvão, além de ser de engenheiro, ele é professor de História Econômica, não é? E no livro de Marx, o Capital, ele tem um capítulo sobre a acumulação primitiva do capital. Como é que surgiu o capitalismo, a força do capitalismo, especialmente na Inglaterra. E ele se refere ao ouro do Brasil, que primeiro forneceu meio circulante e capital mesmo para investimento, fundo de dinheiro para investir. Isso saiu do Brasil, passou por Portugal. Portugal fez algumas coisas bonitas, o Mosteiro do Jerônimo. Claro, está cheio de altares com altares maravilhosos e tal. Mas a maior parte ele desperdiçou porque comprou produtos ingleses, né, das manufaturas inglesas, estimulando o crescimento das manufaturas inglesas, e o dinheiro não ficou em Portugal. O dinheiro foi embora. Quando se esgotaram as minas, não sobrou nada. A gente não pode cometer o mesmo erro. Primeiro, porque já existe, está provado na história. Segundo, porque hoje é outro tempo. A gente já sabe que o petróleo se esgota. Naquela época achavam que o ouro não se esgotava. Agora, veja bem, o Celso Furtado... A riqueza não renovável. Não renovável. Não renovável. O Celso Furtado escreveu nos anos 70 um artigo sobre a maldição do petróleo, voltado para a Venezuela. Venezuela é um país que foi o mais rico do Brasil em renda per capita e era um dos mais atrasados, e em indústria, em tudo que é atividade produtiva. Porque tinha tanto dinheiro que vinha do petróleo que, como dizem, eles compravam não só o uísque na Escócia, compravam até o gelo, traziam o gelo da Escócia para botar no uísque. E torraram, como se diz. Ainda tem lá, mas está se acabando. Os países árabes também. Daí que alguns países árabes, como o Catar, hoje estão investindo muito em educação, ciência e tecnologia. Dubai, eu estive em Dubai recentemente. É um exemplo, Dubai, hoje, o Dubai era só petróleo. Hoje o petróleo representa apenas 20% do produto de Dubai. Eles sabendo que a coisa vai se esgotar, eles investiram enormemente no porto, na modernização de porto, que é um dos mais modernos do mundo, e na construção de um grande centro financeiro, centros de turismo, tem lá uma Disney World que vai ser inaugurada e tal, de tal modo, e muito em educação. Aprenderam a lição histórica desse desbaratamento vivido por outros países. Mas eu queria, se você me permitir, lembrar o seguinte, uma pressão positiva de onde pode vir. Evidentemente, a pressão da sociedade que hoje compreende a importância da educação. Todo filho, todo pai quer ter que o seu filho tenha uma boa escola, compreende que isso é importante para ter um futuro profissional melhor, etc. Bom, agora, eu reparei nas últimas eleições municipais que uma quantidade muito grande de prefeitos, ao fazer a propaganda da sua gestão, para a reeleição ou para eleger o seu sucessor, falaram da qualidade do ensino do seu município, mostrando, olha, aqui no meu município é assunto de eleição, assunto de palanque, falar da qualidade do ensino, entendeu? Que os meninos têm curso de inglês, tem não sei o quê, não falta creche. Essas coisas estão entrando hoje, inclusive estão se constituindo em ativos eleitorais, porque o povo percebe isso. Né? E o prefeito também sabe disso, que é importante ter uma boa escola. O senador traz uma coisa interessante. Alguns dos piores índices educacionais do Brasil são municípios que recebem royalty do petróleo há 30 anos. Ou seja, usaram mal. O que é que a gente quer? Racionalizar o uso. O dinheiro vai para a prefeitura, tudo bem, mas use para a educação. E aí eu acho que uma boa coisa da nossa proposta é como distribuir o dinheiro. Simples, proporcional ao número de crianças na escola. Os prefeitos já fazem hoje, o Fundeb é assim, não é nenhuma assim, novidade. É verdade, Ou seja, se utilizaria o critério do Fundeb para a distribuição daquela parte, os 60% destinados. E o grande beneficiado disso é o Rio de Janeiro, porque é o que tem o segundo maior contingente de alunos do Brasil, é São Paulo e Rio. Agora, Rio receberá muito, não porque tem petróleo na costa, mas porque tem criança na banca de escola.
Porque a verdadeira riqueza é a criança na banca de escola, não é o petróleo no fundo do mar. Agora, Quer dizer, nós vamos pagar para o prefeito por aluno na escola. É isso. Ele vai receber, ele vai ganhar, ele vai ganhar receita. E realmente, quer dizer, nós estamos às voltas com o chamado apagão de formação profissional. Isso. Quer dizer, como dar sustentação ao desenvolvimento de um país, de uma economia da dimensão da brasileira, sem ter gente qualificada. Então, como não enxergar isso no horizonte? Quer dizer, como fazer com que os prefeitos enxerguem esse risco que o Brasil está correndo? Eu acho que debate como esse que estamos fazendo aqui e também aprovar uma lei que os obrigue para isso. Mas eu queria chamar a atenção de algo que me preocupa. E o desejo dos pais de ter os alunos, os filhos numa boa escola. E aqui eu quero aproveitar e fazer uma denúncia do governo do Brasil, a presidenta Dilma. Eu coloquei um projeto de lei que diz que os pais da Bolsa Escola têm a obrigação de ir uma vez por ano na escola do filho, senão perde a bolsa. O governo Bolsa Escola que você criou, né, Cristóvão? Foi eu que criei, mas e Fernando Henrique levou para o Brasil. A Bolsa Família de hoje, o governo não quer deixar de jeito nenhum. A ministra Tereza Campelo, ela não aceita. E está brigando lá no Câmara, onde está o projeto, está na última comissão. Pai, é fundamental. Uma educação é feita como uma centopeia, cheia de perninha. As duas da frente são os pais e a escola. Depois vem o cinema, o teatro, um amigo. Um amigo ajuda pra caramba a educar, ou deseduca. Então, o governo brasileiro é contra os pais irem à escola. Você acredita nisso? A gente quer levar os pais à escola para que eles pressionem a escola. Não vou dizer só os professores, o prefeito. Mas eu tenho uma preocupação. Sobre o que está acontecendo com o seu filho na escola. Claro, ouvindo o depoimento do interessa. professor, o que está acontecendo com o filho. Agora, eu tenho uma preocupação em tudo isso. É que esse dinheiro vai demorar. Não só por causa do fundo. Vai demorar porque ninguém sabe exatamente quanto tem de petróleo. Ninguém sabe exatamente como tirar petróleo a 5 mil e mais 2 mil metros. Ninguém sabe qual vai ser o preço do petróleo. Então vai demorar. Ninguém sabe porque também a Petrobras não está conseguindo fazer os leilões segundo a nova modalidade que foi criada, que é a partilha. E o meu medo qual é? Que comecem a dizer, vamos esperar o petróleo para poder botar criança na escola boa. Aí é um desastre. Porque mesmo se isso se verificar, primeiro, todo esse dinheiro não chega aos 10% do PIB que o PNE defende. Aliás, quer dizer que o governo só descobriu que vale a pena botar dinheiro do pressão em educação depois que o PNE foi aprovado exigindo 10% dele. Mas, Cristóvão, a fórmula do governo... PNE é o Plano Nacional de Educação. Previsto que na os medida deputados provisória, aprovaram 10%. Isso. Perfeito. Se for adotada a medida provisória tal como está, né, que não é tudo aquilo que nós pretendemos, porque apenas uma parte, na verdade, do rendimento do Fundo Social iria para a educação, nós chegamos a coisa de 6%, fica longe dos 10%. Aliás, o Senado trouxe uma coisa fundamental, que a gente precisa dizer aqui e denunciar. Os 100% da medida provisória é 100% de um pedacinho. Não estou defendendo 100%, não. Isso aqui precisa dizer, talvez até levar a presidenta a cometer um erro. Ela assinou pensando que era 100% de tudo. Não, é 100% de um pedacinho. E não é 100%, por exemplo, do que os prefeitos recebem. Não está bem feito. Por isso a nossa emenda, querendo trazer o projeto para, de fato, ser 100%. E critérios para o uso da educação. E os critérios que estão faltando. Eu pergunto, digamos que a ideia prospere, quem vai gerar esse fundo? A nossa emenda prevê a criação de um conselho. Segunda emenda. É um conselho que vai gerir isso. Não sei se o senador Aloysio quer falar mais. Não, é um isso. conselho que está formado por Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, e tem sociedade civil. Você tem um conselho que vai acompanhar não apenas a utilização, quer dizer, o que é sacado do fundo, mas também a utilização. Agora, evidentemente, o Tribunal de Contas vai acompanhar. Acho que eu ia perguntar como controlar esses gastos. O Tribunal de Contas, porque é um recurso existe federal. Existe uma estimativa? Digamos, esse fundo, imagina-se o quê? Que montante de dinheiro está imaginado nesse fundo? Eu prefiro não falar porque eu sou um pouco cético quanto vai ser no final. Mas fala-se muito dinheiro. Eu sou cético, não sei se vai ser tanto dinheiro assim. Nós temos que começar a investir em educação já, sem esperar. Mas se o pré-sal vier, que apliquem desse jeito. É isso.
nas conversas que os senhores têm tido com os colegas senadores e com os colegas deputados, tão otimistas? Existe... Como é que está a aceitação da ideia neste momento? Os discursos que o senador Cristóvão faz, defendendo a ideia que eu faço, são sempre aceitos com muita... Não apenas com polidez e deferência com que os colegas se tratam, mas com real interesse. Não é? Com real interesse. Eu tenho notado isso, Gustavo. Tenho. Interesse. Não é? Eu acho que há campo para se avançar. O grande problema, o grande temor, seria a retirada dos recursos que já estão sendo recebidos, não só pelo Estado do Rio de Janeiro, como pelo Estado do Espírito Santo, mas também por estados e municípios que recebem uma parte dos recursos que vêm da exploração do petróleo, gás, e que são destinados, por força da Constituição, para mitigar danos ao meio ambiente, para reforçar a infraestrutura em cidades que recebem um fluxo muito grande de pessoas que precisam, portanto, fazer estrada, hospital e tal. Isso não se mexe. Isso continua... Isso é importante. Ontem eu tive 2 apoios, expressivos. Um foi do senador Dornelles. É verdade. Me encontrou no corredor e disse, se não mexer nas regras que estão aí do petróleo que já temos, eu aceito daqui para frente 100% para a educação. E o outro, o próprio senador Wellington, que é o que está defendendo a derrubada do veto, que foi quem articulou o projeto, foi o projeto dele que foi derrubado, mas que ontem ele assistiu o meu discurso, falou, depois veio conversar comigo, dizendo que é por aí que a gente deve ir. Isso é uma boa. Veja bem. Ficamos aqui na torcida. Um senador do Rio de Janeiro, o senador Dornelles, que é um pouco... Que tem petróleo, Dornelles é um dos líderes da luta pelo veto. Pelo veto, exatamente. Pela defesa do petróleo. E o senador Wellington do Maranhão, que é um Piauí, melhor dizendo, que é um estado onde há uma expectativa grande de receber recursos novos, mas indo para a educação, nesses termos em que o nosso projeto prevê, mostra simpatia. Coisa boa. Vamos acompanhar de perto o desdobramento desse processo final aí e eu, pessoalmente, vou ficar na torcida para que essa iniciativa venha a prosperar. A melhor maneira de responder essa sua última pergunta é trazer mais senadores para debater aqui. Pronto. E não só os autores, mas os outros, para que eles venham ver aqui. Vou puxar o máximo que eu puder esse assunto aqui. Isso. Bom, e assim chegamos ao final de mais um Cidadania. Quero agradecer por sua audiência, lembrando que quem quiser pode enviar sua crítica ou sugestão para a nossa pauta. Basta ligar para o Alô Senado no número 0800 612211 ou acessar nosso site no www.senado.leg.br/TV. Opine sobre a nossa programação, participe enviando-nos o seu comentário. Até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado.